Boa noite, ou bom dia, depende da hora em que as pessoas vão ouvir isto. Mas Olá a no caso, todos. nós estamos a gravar isto de noite. Basicamente, eu tenho aqui, portanto, uma pessoa que já anda há muito tempo à cata dele, no caso. Para quem não conhece, mas eu penso que aqui, pelo menos na zona de Coimbra, toda a gente o conhece, é o Carlos Canais. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, digamos assim, sobre ti. Tentei levar isto Mesmo a sério. mesmo a sério. A primeira coisa que descobri logo que tu tens 55 anos. Bate certo ou não? É verdade. Bate Não. certo. Mas aquilo que me surpreendeu mais foi perceber que tu estás inscrito. Primeiro que és o sócio número 2921, ou seja, 2921 da ATRP. Sim. Confirmas? É verdade. Tens bom memória? Tem, ok. E que até agora já percorreste por eles, desde o 2020, 738 km. Só. Mas a parte mais interessante para quem está a começar a correr é que este homem já leva 139 horas registadas na ATRP, portanto, desde 2020. Ora bem, a minha primeira pergunta é: quem é o Carlos Canais? É só a primeira parte. Ora bem, o Carlos Canais é uma pessoa com 55 anos, como tu disseste e bem, que gosta de fazer desporto, sempre gostou de fazer desporto. Não sei se depois estavas a contar e fazer estas perguntas mais tarde ou não, mas pronto, mas posso já adianta, vai adiantando caminho. Eu comecei, pronto, sempre gostei de fazer desporto, eu fui federado infantil em futebol, no Casevo, aqui numa aldeia perto aqui de Pandeste. Infelizmente também já acabaram com a prática da modalidade há muitos anos. Portanto, joguei nos infantis, nos iniciados, depois mais tarde aí aos 17 anos, creio eu, convidaram-me para uma equipa que estava a formar de atletismo no Clube de Condeixa. E na altura eu aceitei, pronto, até eu gostava de correr, era uma pessoa relativamente rápida, e pronto, e durante 2 anos pratiquei de uma forma mais oficial, digamos assim, atletismo. Na altura, estamos a falar na década de 80, o que estava em força era o Inatel, portanto, e as pessoas, ou seja, o Inatel tinha, diria, o dobro dos praticantes, provavelmente, da federação. Pronto. E na altura, os clubes, de uma maneira geral, iniciavam-se no Inatel e depois havia alguns que filiavam-se na federação. E eu tive 2 anos no Inatel, o segundo ano também filiado na Federação Portuguesa de Atletismo. E curiosamente, o que eu gostava de fazer era mesmo velocidade, pista e velocidade. E estamos a falar de 100 metros, 110 metros barreiras, 200, 400 barreiras eram as minhas distâncias preferidas. Ainda hoje? Ainda hoje, mas isso, ainda hoje gosto muito, não são as minhas preferidas, enfim, pronto, também gosto muito. Mas estava a dizer que gostava bastante de correr em pista e gostava destas distâncias. E por estranho que pareça, na altura, sempre que fazíamos provas de estrada, e estamos a falar de provas de 10 km, aqueles grandes prémios, na altura também estavam muito em voga. Depois, infelizmente, caíram em declínio e deixou de se fazer a maior parte dessas provas, deixaram de acontecer. Eu lembro-me da São Silvestre de Coimbra, do Grande Prémio do Diário de Coimbra. Acho que até agora vai regressar ao fim de se calhar 30 anos ou mais que deixou de se fazer. É ótimo para quem quer começar agora. Exatamente, portanto, e ainda bem que há este boom outra vez do atletismo. Mas estava eu a dizer que sempre que haviam essas provas, para mim era um martírio. 10 km, para mim aquilo, 10 km, e para uma coisa, demorava-se tanto tempo, era uma prova demasiado longa, era uma coisa que eu detestava de fazer. E eu fazia aquelas distâncias, porque pronto, era para a equipa, nós tínhamos que correr para a equipa, pronto, era aquela coisa que éramos, digamos que, motivados a fazer estas distâncias, mas não era de facto de toda a minha distância preferida. Depois disso, voltaram-me na Venda da Luísa, ao lado da minha terra. Portanto, eu sou de Alquena, a Venda da Luísa é a localidade ao lado. Estavam a fazer uma equipa de futebol também para participar no Inatel. E convidaram o futebol de 11. E eu, futebol, sempre gostei também bastante de futebol, se calhar. Sim, futebol 11, okay. Portanto, estamos a falar de 1989, para aí. Tinha um ano nessa altura. Portanto, eu tinha 20 anos na altura. Estava no meu primeiro ano do curso, creio eu. Curso de enfermagem. Ok. Creio que sim, se não me engano era isso. E portanto nós
pronto, eu voltei, deixei o atletismo e voltei ao futebol. E depois desse ano da Venda da Luísa, joguei no Anobra, joguei na EGA vários anos e joguei futebol até aos 30 e alguns anos, sempre de forma federada, portanto, filiado na Federação Portuguesa de Futebol. Sempre aqui em clubes da zona de Condeios. Também nunca fui grande jogador, mas pronto. Mas era o suficientemente bom para pelo menos para estar nas equipas. Precisava de pessoas para fazer números, exatamente. E depois, quando deixei depois entretanto nasceram os meus filhos, eu deixei um bocadinho, pronto, tive que ganhar dinheiro, deixar o futebol, tive que ganhar dinheiro e tive que fazer outras coisas. É verdade. E portanto pronto, comecei a jogar de uma forma mais lúdica, não quer dizer que fosse de uma forma muito profissional ou outra, aliás não era todo profissional, mas pelo menos era oficial e tinha jogos e treinos e aquelas coisas. E depois havia um grupo de amigos que se reunia com frequência às quintas-feiras na Venda da Luísa para jogar futsal. Era o nosso. Era o treino semanal, portanto, para bater um bocadinho as orelhas, e depois para a terceira parte também era importante, aquela coisa. E tínhamos um grupo até que durou, reuniu-se durante alguns anos. Até que também por qualquer razão, depois começaram a ser frequente, que às quintas-feiras, em vez de 10 pelo menos para jogarmos, só apareciam 9, depois só apareciam 8, depois tínhamos só a jogar 4 contra 4, depois, ou seja, e depois já deixa de ser tão estimulante. Sim. E deixa de ser tão atrativo ir, até que um dia estávamos lá e apareceram para aí somos 6. Então, malta, em vez de jogar futebol, resolveu e foi correr. Pronto, e assim surgiu a equipa da Venda da Luísa do atletismo, é verdade, surgiu tal e qual. Surgiu. E não conheces essa história? Não, pronto, nós somos a mesma equipa. Exatamente, mas por acaso não conheces. Pronto, e foi assim que surgiu, estamos a falar de. Mas já com digamos assim, com os membros atuais? É assim, não, quem começou aquela equipa era eu, era o Michel. Sim. O Nelson e o Marco também, porque eles sabiam jogar futebol e portanto podiam não ter ido no primeiro treino que fomos fazer, mas depois também começaram a ir. O Marco também não tinha remédio, como ele lá ao lado. Exatamente. Acho que na altura já lá não vivia, mas pronto, mas sim. E portanto, e depois com mais algumas pessoas fomos fazendo essa equipa, pronto, e depois até que resolvemos participar num trail de Sicó, depois numa corrida que eu vi em Coimbra também, ainda não era nada destas corridas que agora existem, era uma corrida entre pontos, era assim uma coisa, mas nem sei quem organizava aquilo na altura. Portanto, estamos a falar em 2011, talvez, 2012, portanto, há uns 13, 14 anos. Pronto, e começámos assim com essas provas, até que resolvemos criar uma equipa de facto de trail. Pronto, por causa do Trail de Sicó, nomeadamente. O Trail de Sicó tinha começado em 2009, creio eu. E portanto a primeira Trail de Sicó que eu participei foi em 2011. Mas lançaste logo aí, porque para quem não te conhece, e eu penso que são muito poucas pessoas, mas para quem não te conhece, tu és o senhor 111 km. Mas não, nem sequer havia 111 km na altura. Na altura a distância maior era para aí 27 km, coisa que eu E isso servia-te perfeitamente naquela altura? Na altura até fiz a primeira prova que eu fiz, a primeira prova do Trail de Sicó que eu fiz tinha 21 km. No meio de 2 horas e 1 minuto, acho eu. Foi assim uma coisa. Até nem é mau tempo, com um trail até nem é mau tempo. Também tinha 12 anos a menos. Não? Mas era no trajeto, digamos assim, numa parte do trajeto atual? Sim, nós íamos ao cimo do poço, depois descíamos, passámos na Meixeira, agora também exatamente não sei exatamente qual era o percurso, provavelmente não teria uma dificuldade se calhar tão grande como agora tem, porque também para fazer aquele tempo não era... Mas para quem não conhece, há bom remédio, vir cá ao Trail de Sicó e tentar... Acho que é um bom trail para se iniciarem na prática da modalidade. Para se iniciarem, mas não é o teu caso, tu já não deste tudo menos iniciado, estava só para apresentar e a dizer aqui o percurso, e para terminar, pronto, e entretanto, e daí surgiu o tal número tão baixo da ATRP, porque de facto a ATRP na altura estava a dar os primeiros passos. Queres explicar para quem não conhece, também há pessoas que não conhecem o que é a ATRP? A ATRP é uma associação, a Associação Trail Running de Portugal, não é? Acho que é assim, a ATRP. E portanto é uma associação de atletas e de clubes, e é a associação que neste momento superintende, digamos assim, o trail em Portugal. Neste momento já é também uma associação associada à Federação Portuguesa de Atletismo.
E os campeonatos nacionais de trail já são sob a égide da Federação Portuguesa de Atletismo, com a parceria com o da ATRP também. Portanto, tem que haver aqui Portanto, tem que haver, não. Há aqui um partilhar de responsabilidades na organização. Portanto, embora a ATRP que seja a grande responsável, cá entre nós a Federação Portuguesa de Atletismo não liga ainda muito, aliás, eu acho que não liga quase nada ainda ao trail, sendo certo que o trail garantidamente terá sido a principal razão do boom de atletas federados na Federação Portuguesa de Atletismo, mas isso são outras questões. Sim, quem anda sobretudo em Serra percebe isso claramente. Sim. E se calhar muitos atletas da Serra também agora vêm engrossar o lote dos atletas que fazem estrada. Sim. E quem faz estrada acaba também por fazer trail. Eu acho que neste momento as coisas está muito diluído, portanto não há aquele atleta. Há muitos atletas que são só de estrada, há atletas que são só de trail, mas a maior parte dos atletas que fazem disto uma forma de diversão, digamos assim, não uma forma competitiva acérrima, digamos assim, acho que gostam de praticar as duas vertentes, digamos assim, da modalidade, tanto atletismo de estrada como atletismo de trail, vertente de trail, e no nosso caso da equipa da Venda Luísa, até pista fazemos, portanto, até porque lá está, e depois foi o revivar do bichinho de quando surgiu Eu ia te perguntar precisamente isso. Qual é, digamos assim, dentro dessas três categorias, estrada, serra ou pista? A estrada é que eu gosto menos. Sim, também sei que sim. Gosto menos. Não é a pista gosto porque veio revivar aqui as memórias dos 17, 18 anos que eu fazia pista. Constatei outra vez que continua a haver pouca gente a fazer barreiras, principalmente as distâncias curtas, o que é uma pena. Para quem não sabe, este homem limpa tudo nas barreiras. Eu sou o único participante também, é verdade. Eu sou o único participante. Sendo o único, é verdade que aqui em Coimbra não cai nenhuma. É que não cai nenhuma. Desculpa, não cai nenhuma que eu já vi. Que eu lembro no ano passado foi a primeira vez que eu participei naquilo e é impressionante. Desculpa, eu quase certeza que ia parar ao chão. É engraçado que é raro o ano em que não aparece alguém que queira fazer. E normalmente os juízes vão montar as barreiras e depois a pessoa põe-se ao meu lado e quando fazemos o aquecimento, eu salto ali das outras barreiras para ver como é que estamos e tal, para aquecer, para esticar. E a pessoa quando chega à primeira barreira volta para trás e diz assim, não, eu não vou participar. E os juízes muito aborrecidos vão tirar as barreiras porque afinal tiveram a montar duas barreiras e ainda vão ser precisas. Mas é pena porque acho que é uma disciplina gira de atletismo de pista e pronto, obviamente já não tem a técnica que tinha em 1980 e qualquer coisa. Disseste 89 há pouco, mas fazias disso vida? Vida, quando eu digo vida, não era a tua atividade principal, sim, tinhas que alimentar as crianças. Não, nessa altura nem era isso, eu tinha 17, 18 anos, quando fazia de todo, portanto eu estava no 12º ano para aí, ou coisa que eu valha, não faço ideia, pronto. Sim, porque depois quando eu deixei de fazer atletismo, depois jogar outra vez futebol e foi quando entrei no curso, portanto eu andava de certeza no 12º ano. Mas depois, entretanto, voltando aqui ao trail e à TRT e tudo mais. Até que dá jeito para a parte sim. Entretanto, quando eu começo a fazer trail, isto começou a corrida em estrada à noite a treinar e depois fomos fazer os treinos, porque de facto na altura os trails estavam a começar a surgir em força. A estrada havia pouco ou quase nada ainda, agora é que felizmente começou a haver mais provas, meias maratonas, provas de estrada, 10 km, grandes prémios. Na altura é que havia muitos grandes prémios, quando estava na década de 80, todas as terras tinham grande prémio da Argaça, grande prémio não sei de quê. Chegou a haver uma meia maratona aqui em Condeixas, não sei. Sim, no meu primeiro mandato fiz, no primeiro ano, segundo mandato fizemos aqui duas meias maratonas, duas vezes. Duas vezes. Era uma boa ideia voltar, na minha opinião. É difícil porque já podemos falar depois disso mais à frente se quiseres, relativamente à questão da organização de uma prova. E não só, e da parte do trânsito, porque uma coisa é 10 km, outra é 21 km. Sim. E as meias maratonas querem-se minimamente planas. Dizer, também não se pode deslocar-nos muito, afastando-nos muito com deixa, porque se nos começamos a afastar ou começa a subir ou começa a descer e depois no regresso tem que ser a subir. Tinhas de andar à volta ali para o Alcabideiro. E era, portanto, e aqui em Condeixa, as duas meias maratonas que fizemos, andámos ali a aproveitar as ruelas todas de Condeixa e então fechámos a vila praticamente à circulação automóvel, que foi muito mal e houve muitas reclamações na altura e entretanto pronto, foi uma... Se houvesse Viva Condeixa já nessa altura no Facebook... Se calhar já havia nessa altura Viver Condeixa, mas
Na altura, de facto, houve muitas. Pronto, eu compreendo que uma coisa é as 4 estações em que o trânsito fica fechado 20 minutos ou meia hora e depois volta a abrir. Outra coisa é estar ali 2 horas fechado, 2 horas e meia, porque nem toda a gente acaba em 2 horas. Pois é verdade. 2 horas e meia ali, gente a chegar a 3 horas e estar o trânsito fechado, normalmente um domingo de manhã, que as pessoas querem ir para aqui e sair de casa, foi muito complicado. E eu compreendo que não é agradável para as pessoas e reclamaram, obviamente. Mas estava a dizer que quando eu comecei no trail em 2011, sei eu, fui a participar no Trail Cicó, depois, aliás, o meu primeiro trail foi os Abutres. Okay. Porque é uma das provas consideradas mais duras e mais difíceis. Também fizeste já para este ano, para o calendário deste ano, 2025. Em 2025 já fiz os Abutres, sim, fiz os 50 km também, sim. Mas estava a dizer que comecei as provas e depois comecei a reparar que quanto mais longas eram as provas, uma coisa que me aborrece nas provas de estrada e tu conheces a expressão, é nós corremos com a faca nos dentes. Sim, sem dúvida. Porque nós na estrada, quer queiramos, por muito relaxados que vamos, ou por muito sem objetivos que vamos, temos sempre aquela no subconsciente que temos de ser rápidos, porque a prova de estrada não podemos dar ali a passear, digamos assim. A não ser que eu vá mesmo de propósito com alguém e do género, olha, eu vou aqui ao lado desta pessoa, não vou mais rápido, vou aqui ao lado dela. Isso é quase um atribuído com porcentagem, é por causa desta pessoa. É por causa desta pessoa que eu vou lento, eu corri muito mais, eu já tinha acabado a tempo. Eu por mim já me ia embora, não me deixam. Mas pronto, tirando essa possibilidade, nós normalmente vamos, e para mim é muito estressante essa coisa. E as provas de trail curtas têm um bocado esse cariz também. Que vamos, porque é uma prova só de 12 km, ou 13 ou 14, e temos que ir acabar aquilo depressa e vamos todos a atropelar-nos uns aos outros. E depois eu comecei a reparar que quanto mais longa era a prova, mais relaxado eu ia, não ia com aquela esfreguidão toda, sempre com o stress de chegar ao fim rápido. E depois eu comecei a perceber que comecei a usufruir mais das provas. E outra questão ainda que era uma prova curta, saindo de onde quer que seja, não podes deslocar a uma distância muito longe. A distância, o ponto mais distante da meta não pode ser muito longe, porque se a prova tem 12 ou 13 ou 14 km, no máximo são 7 ou 8 km para depois passar. E depois, quanto mais longa for uma prova, tu tens a hipótese de ir a sítios que de outra forma não irias. E eu conheço sítios que provavelmente nunca lá passaria se não fosse a correr. Quer seja em Condeixa, quer noutros locais. E de facto, nós quando vamos a uma prova mais longa, acabamos por passar em locais que de outra forma não passaríamos. E numa prova curta não teríamos essa possibilidade. E depois também comecei a reparar que, e para mim isso obviamente já reparaste e também conheces minimamente, também me importa pouco, mas a verdade é que, independentemente disso, e por muito que a gente não queira saber dos resultados, acabei por constatar que em provas mais longas os meus resultados eram um bocadinho melhores. Sei lá, se eu falar de uma prova de agora indo aos 111, o senhor 111. Sim, porque os 111 é uma distância, os 111 km do Trail Cicó especificamente, é uma prova que para mim é a melhor prova do mundo. Porque é uma prova que eu gosto de fazer. Portanto, eu gosto de fazer porque vamos a muitos sítios e saímos de noite, temos o amanhecer. O amanhecer para mim é a melhor parte da prova. E depois temos a dureza dos 111 e o chegar ao fim e ter a sensação de que conseguimos ultrapassar uma barreira, cumprir um objetivo. Conseguimos chegar ao fim, portanto é uma satisfação muito grande. Eu ia-te perguntar se isso a dada altura era ou autoflagelação ou superação ou já agora. Iniciou com uma forma de superação. Aliás, eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, que é passar dos 25 km para o esteio. Ainda bem, porque aqui vamos tentar que as pessoas vão para cima, exatamente. E aliás, se bem que também, em bom rigor... Mas o bicho fala na volta. Não, em bom rigor também não era propriamente um atleta que estava a começar há um ano ou há 2 anos e que me tive logo uma prova 111, como às vezes infelizmente vejo muita gente fazer também. Porque vê o que os outros fazem e depois também querem fazer. Vais muito pelo efeito manada. Sim, eu já corria há 5 ou 6 anos quando fui fazer os primeiros 111 e preparei minimamente para ela. Portanto, andei 1 ano a preparar-me exclusivamente quase para essa prova. Não de se calhar da forma ideal, porque era um bocado... Enfim, ia fazendo as coisas um bocadinho por indicação de alguém que dizia assim, olha, faz assim, faz assado.
E eu também pesquisando um bocadinho, mas não de uma forma não muito... Não é nada como a experiência depois, o facto de ires ganhando ano após ano. Sim, também é verdade. Nós vamos aprendendo muito com o passar dos anos, mas acho que quem quer fazer uma distância deve pedir ajuda a quem sabe. Dirias que o ideal é falar com um treinador, ou bastará, por exemplo, não é fazer o que os colegas fazem, porque naturalmente cada um tem o seu próprio corpo, não é? Claro. E há muita coisa que quem se mete nisso tem de perceber em termos de conhecimento do seu corpo, mas achas que há alguém de fora que pode ajudar, tipo um treinador que não tenha propriamente noção do que é fazer 3 dígitos, achas que pode ajudar, ou pode mais um colega que já o fez, ou alguém experiente como... Ou então escolhes um treinador que faça também. Ok. Vá contigo? Não, que faça ou que já tenha feito, tenha essa experiência. Ok, exatamente, sim. Ou que mesmo não tenha, que saiba, assim, também mas em termos de corpo tu não sabes. A prática obviamente que é importante, mas a teoria também é, que não é? Portanto, e por muita prática que nós tenhamos, se não tivermos o mínimo de teoria, não vamos lá. E estava eu a dizer que nos primeiros anos, apesar desse primeiro ano ter-me preparado bem, portanto, meti muitos quilómetros das pernas, tinha uma boa preparação, minimamente bem preparado, coisa que depois não aconteceu nos anos seguintes, por razões várias, nunca foi acontecendo. Não, porque infelizmente por uma razão ou por outra ou me lesionava e depois passava grande parte do ano sem treinar. Uma vez, inclusive, eu cheguei a ser operado uma vez no dia 30 de outubro. Portanto, tive em novembro a recuperar-me de uma operação ao joelho, ao menisco. E portanto, comecei a treinar em dezembro, treinei em dezembro, janeiro e fevereiro a fazer os 111. Pronto, as neiras, honestamente. Mas estava a dizer que eu vou dar um exemplo daquilo que acho que é a diferença entre treinar como deve ser para uma prova e treinar, enfim, um bocadinho mais à bola. Um bocado à bola. Qual era a minha metodologia de treinos? Eu chegava a setembro, ou coisa que eu valha, e dizia assim, vamos agora meter quilómetros nas pernas. E treinava, fazia treinos de 20 km, quase todos os dias, não, fazia 2 ou 3 vezes treinos de 20 km. Só que depois eu treinava a segunda e à terça estava cansado. Depois na quarta-feira ia treinar outra vez e na quinta estava cansado. E depois na sexta já não ia porque estava cansado ainda dos treinos anteriores, e depois ia treinar no domingo e metia não sei quantos quilómetros, depois na segunda estava cansado, nem na terça também estava cansado e depois só ia na quarta. Ou seja, eu acabei por treinar poucas vezes, muito de cada vez. E deve ser processo ao contrário, não é? E pelo menos o meu treinador, o que ele me manda fazer é exatamente quase o contrário. Mas isso é maravilhoso, porque tu não tinhas treinador. É isso que eu ia dizer, ou seja, e eu andei estes anos todos a fazer estas coisas, enfim, minha cabeça, não é? Pela experiência. E o facto é que fui fazendo e fui melhorando até ao longo dos anos os resultados. Mas eu este ano pensei assim, não, este ano, para já, pronto, não indo ao encontro daquilo que eu falei há bocadinho, eu vou com esta pessoa, por isso é que eu vou tão devagar, mas a verdade é que eu nunca tinha feito uma prova sozinho, dos 111, ou seja, eu fui sempre com alguém. E foi por isso que tiveste um treinador, que era para garantir que chegavas sozinho? Não, eu já vou explicar o processo. Portanto, eu sempre fui com alguém. A verdade é que nós acabamos por atrasar a pessoa que vai connosco, porque há períodos em que nós vamos menos bem e quem vai connosco atrasa-se. E depois à frente é ao contrário, a pessoa não vai tão bem e nós temos que esperar por ela, ou seja, vamos atrasar um ao outro e depois há sempre uma das pessoas que fica mais atrasada pelo outro do que os dois em igualdade de circunstâncias. Pronto. Não quer dizer que isso tenha acontecido sempre comigo, mas a verdade é que eu nunca senti que fiz a minha melhor prova ou que fiz o meu melhor resultado, se bem que eu nunca quis ganhar ou chegar ao pódio, nem por nada disso, mas era um bocado como tu disse, eu tinha esse objetivo que era chegar de dia, porque... Eu só sei porque a Cidália, a tua admiradora nada secreta, partilhou isso no último convívio que tivemos. Porque realmente, eu estava-te a dizer que uma das coisas mais, para mim, que eu gosto mais de fazer, um dos momentos da prova dos 111 que eu gosto mais é o amanhecer. Quando nós saímos de noite e quando chegamos a determinada hora, fazemos, e agora que saímos às 10 da noite, nós fazemos, sei lá, até às 7 da manhã, ainda de noite em fevereiro, fazemos 9 horas noturnas seguidas, né? Portanto, ou seja, 9 horas são... As pessoas não têm a mínima noção do que é fazer... Depois, 9 horas seguidas a correr e a andar também, claro. Sim. E a abastecer e parar e tudo mais, portanto, e trocar de roupa, portanto, e as pessoas não sabem que vocês também comem refeições inteiras. Se for possível, sim. De vez em quando. Também, depois também aqui há variações. Há quem seja essencial, há pessoas que, obviamente,
os atletas que ganham as provas Não e não fazem isso. E eu este ano também acabei por não fazer isso, até porque não consigo também já. Pronto, não E isso consigo. invalida o papel da tua assistente? Não, é importantíssimo, vou já lá ir também se quiseres. Eu quero, porque eu acho que as pessoas não têm noção de que isto não é one man show, nunca é um one man show. E neste tipo de corridas mais longas, menos ainda. Portanto, tu precisas, e no caso a tua mulher, a Cidália, isto aqui às vezes é um bocado para quem está de fora, é quem é que puxa quem? É ela que puxa a ti ou tu é ela? Como é que se faz? Obviamente que eu tenho que lhe pedir para ela ir comigo. Não é de assim, olha, eu apetece-me ir acompanhar, vai à prova. Eu pensava que era isso. Obviamente que sem ela não conseguiria, pronto. Se Sim. ela uma vez não puder ir por qualquer razão, teria que arranjar outra pessoa. Então, de facto, eu creio que quem se aventura numa prova de 3 dígitos, sem um acompanhante que o acompanhe nos abastecimentos, que tenha as coisas, a alimentação preparada, uma mudança de roupa preparada, vai ter uma prova em termos de resultados pior, porque não tem... É assim, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é tu chegares a uma prova e saberes... Eu agora nos últimos Champions, agora em fevereiro, depois eu nunca publico nada no Facebook, as minhas redes sociais são muito pobrezinhas, eu faço 2 publicações por ano, é a dizer que fiz os Champions e quando faço anos casado, é dizer que fiz anos casado. Portanto, mesmo os anos dos meus filhos comemoramos de outra forma, das redes sociais não... E às vezes penso, mesmo das redes sociais, para que é que eu vou lá pôr que faço anos com a minha mulher? Mas pronto, olha, para as pessoas saberem que estamos... É sempre bom. É o que é, sempre bom. As redes sociais são o que são e pronto. Mas estava a dizer que no último post que eu fiz sobre os 111, eu disse lá ao Augusto que de facto, obrigado Cidália por me preparares a comida que eu não comia e por me preparares a roupa que eu não vestia. Sim. Mas sabes que isso é muito bonito de ler. Mas a verdade é um bocado essa, ou seja, porque o trabalho, e aí sim o trabalho de quem vai nos acompanhar e aquilo que nós esperamos dessas pessoas é que tenham as coisas preparadas que muitas vezes depois nós não vamos comer. E então para esta última, eu depois já te conto o histórico dos meus 111, que até interrompi, mas já lá veio outra vez. Eu também foi um processo de... então se calhar vou já pego nesta questão da cidade e vou outra vez ao histórico. Pronto. Nestes primeiros 111 que eu fiz, de facto, acabei sempre por chegar muito tarde. Na primeira vez cheguei às 22h30 à Condeixa, portanto... Noite adentro já. Já está quase nas 24. Sim, exatamente, já são 23h30, portanto, já são 22h30, portanto já é quase um dia inteiro a correr. Depois, no ano a seguir, fiz um bocadinho menos, depois também fiz ainda um bocadinho menos. Mas só para dizer que depois, entretanto, voltei a acompanhar pessoas e houve uma pessoa que eu quis ir com ela porque ela tinha-me comprometido. Não, tu vais aos Champions, eu vou contigo e tu vais terminar. Mas mesmo assim, depois acabámos por demorar 24 horas. Isto para dizer que acabei sempre por não fazer a minha prova como eu queria, sentir que olha, é o que eu consigo fazer. Pronto, porque eu ia sempre com alguém e se calhar muitas ocasiões quem ia comigo também não fez a prova dele porque ia comigo. Pronto, também isto... Sim, às vezes também é um bocado essa sensação. Sim. E houve um ano, inclusivamente, que eu desisti no Casmil. Sim.